Olá, meus queridos! Hoje nós vamos trabalhar com os números inteiros. Nas aulas anteriores, nós já iniciamos esse estudo de números inteiros, adição e subtração de números, soma algébrica, e hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Mas inicialmente, para retomarmos este assunto, eu vou revisar alguns conceitos com vocês. Então vamos lá, números inteiros. Os números inteiros, eles são representados pela letra Z. E podemos dizer que os números inteiros é um conjunto de números positivos, um conjunto de números negativos e o formado também pelo zero. Representando isso por um conjunto, mostramos aqui, aqui nós temos os números negativos, os números positivos e o número zero. Isso daqui é uma sequência de números inteiros. Podemos dividir os números inteiros em subconjuntos. Quando eu digo que Z asterisco, isto quer dizer que eu vou representar todos os números inteiros sem o zero. Então, seguindo o exemplo de cima, nós colocamos a sequência menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, sem o zero. Após isso, eu coloquei aqui, Z sinal de mais. O Z sinal de mais significa que são os números positivos, incluindo o número zero. Então, seguindo o mesmo exemplo, continuamos. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Logo depois, coloco aqui, mesmo raciocínio. Z representando os números inteiros e o sinal de negativo. Como ele não tem o asterisco, significa que nós temos aqui representados os números inteiros negativos com o zero. Muito bem. Agora aqui embaixo, Z mais asterisco. O Z+, nós já vimos que seria o quê? Os números positivos com zero, mas agora nós estamos incluindo um asterisco. Isso significa o quê? Significa que nós vamos colocar somente os números positivos sem o zero. Seguindo o mesmo raciocínio, Z menos asterisco. Aqui são os números negativos com a exceção do zero. Como vocês podem ver representado aqui, Muito bem, vamos começar agora com as operações de adição e subtração de números inteiros. Aqui nós temos algumas particularidades, então nós vamos tratar uma a uma. Eu coloquei aqui o seguinte, quando você vai somar dois números positivos, estou representando a adição de dois números positivos, isso vai me dar um resultado positivo. Então vamos exemplificar para ficar mais fácil. Se eu vou somar mais 5 com mais 4, olha só como eu representei. Eu vou adição de dois números positivos, tá? Adição de dois números positivos. Já sabemos que o meu resultado vai dar positivo também. 5 mais 4 mais 9. Uma outra situação é a adição de números negativos. Quando nós temos adição de números negativos, adição, mesmo raciocínio, adição de dois números negativos. O meu resultado será um número também negativo. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Menos 6 mais o menos 3. Então, estou somando dois números negativos. Ao somar dois números negativos, nós já aprendemos que o resultado vai ser um número negativo. 6 mais 3, 9. Então, se eu estou somando o menos 6 com o menos 3, o meu resultado seria menos 9. Muito bem. Depois da adição de números positivos e negativos, nós vamos tratar a adição de números com sinais diferentes. O que acontece? Quando você vai somar dois números com sinais diferentes, ou seja, um número positivo e um número negativo, a gente coloca o seguinte, olha a particularidade aqui, subtrai os valores absolutos, dando o sinal do maior valor absoluto. Então, vamos relembrar primeiro o que vem a ser valor absoluto. Valor absoluto é quando você leva em consideração somente o número, independente do sinal, tá? Então, por exemplo, aqui, mais 6, nós vamos somar, adição de dois números com sinais diferentes. Aqui eu tenho um número positivo e aqui eu tenho um número negativo.
Então, qual que é o maior valor absoluto? 6 ou 2, né? Valor absoluto independe do sinal. O maior valor absoluto é 6. Qual que é o sinal de 6? É um sinal de mais. Então, por isso, o nosso resultado é mais. Mas aqui diz o seguinte, que além de você dar o sinal do maior valor absoluto, você tem que subtrair esses valores. Então, 6 menos 2 dá 4. Então, se eu tenho 6, eu tirei 2, o meu resultado será mais 4. Agora, vamos para outro exemplo, para ficar mais claro. Eu vou somar mais 2 com menos 5. Muito bem. Qual o maior valor absoluto? 5 ou 2? É o número 5. Então, o sinal de 5 é negativo. Então, o resultado será negativo. 5 menos 2 dá 3. Muito bem. Então, ó, se eu tenho 2, eu vou tirar 5. Quanto que eu vou ficar, na verdade, devendo? Menos 3. Outro exemplo. Eu vou somar a adição de dois números com sinais diferentes. Ó, tem um menos e um mais. Primeira coisa a se preocupar é qual o sinal do maior valor absoluto. Então, qual o maior valor? 12 ou 10? 12. Qual que é o sinal de 12? Positivo. Então, o nosso resultado é positivo. 12 menos 10, ela subtrai os valores, dando... Então, ó, os maiores... Aqui, ó, 12 menos 10 vai ser 2. Então, o nosso resultado será mais 2. Muito bem. A outra aqui, a situação que existe, então nós já vimos a adição de números positivos, quando eles são números negativos e aqui quando eles têm sinais diferentes. A outra situação que nós temos aqui, ó, é a adição de números opostos. O que são números opostos? São números iguais com sinais diferentes. Então, se eu tenho, ó, vou somar dois números opostos, a soma vai ser igual a 0. Ó, eu vou... Adição de números opostos, ó, é o 7. Por que eles são opostos? Porque os sinais são diferentes, né? Um é mais 7, outro menos 7. Este resultado sempre será 0. Esse é bem simplesinho. E por último, quando um dos números for 0, a soma sempre vai ser igual a outro número. Então, se eu somo 4 a 0, 0 não vai acrescentar em nada. O meu resultado será mais 4. Se eu vou somar 0 mais o menos 7, o 0 também não vai acrescentar em nada. Então, o meu resultado será o outro número, que é menos 7. Muito bem. Então, aqui nós terminamos as particularidades, as situações que existem na adição de números inteiros. Iniciamos, assim, a subtração. Na subtração, a particularidade é que é a seguinte, você troca o sinal do subtraindo. Então, quando eu tenho aqui, ó, estou fazendo aqui a subtração, subtração de dois números. Eu vou trocar o sinal aqui do parênteses. Então, o que eu faço? Ó, repito primeiro, menos 2. Se é uma subtração, troco o sinal do subtraindo, onde é mais 6 passa a ser menos 6. Entendam o seguinte... Isso aqui agora, o que eu vou fazer? É a soma de dois números negativos. Vamos relembrar da soma dos dois números negativos. Quando você tem a soma de dois números negativos, o resultado será um número negativo. E nós somamos os números. 2 mais 6, 8. Então, se é menos 2 com menos 6, o resultado é menos 8. Para ficar um pouco mais claro, vamos agora fazer um outro exemplo. Neste caso também é uma subtração. Lembrando que a subtração, nós vamos trocar o sinal do subtraindo. Então, onde é mais 15, passa a ser menos 15. Então, ó, aqui a gente repete o primeiro número, menos 23, troca o sinal de menos 15. Tenho aqui essa operação agora, menos 23 com menos 15. Esse menos 23 e menos 15 seria a mesma coisa, meninos, de eu dizer que é menos 23 mais o menos 15. É uma outra forma de você representar. Então, ó, quando você tem a soma de dois números negativos, você já sabe que o seu resultado será negativo. Então, 23 mais 15, esse resultado vai ser o quê? 38. Então, menos 23 menos 15 te dará um número negativo, menos 38. Então, esse aqui é o caso da subtração.
Agora, estudado tanto a adição quanto a subtração, nós temos a adição algébrica. A adição algébrica, ela nada mais é do que uma expressão numérica que contém as operações de adição e de subtração. Então, a partir desse momento aqui na adição, nós vamos misturar tanto as operações de adição quanto subtração. Observem, ó. Então, vamos montar essa situação aqui, ó. Aqui eu tenho 9, vou repetir o 9, que é o mais 9. Lembrando que quando se tem uma subtração, troca o sinal, por isso que é importante saber todas as particularidades da adição e da subtração. Então, quando tem uma subtração, troca-se o sinal do subtraendo. Então, onde é menos 7 passa a ser mais 7. E repito aqui o menos 11. Muito bem. Eu poderia aqui, ó, fazer o seguinte, vou somar 9 mais 7, isso vai me dar quanto? Quando não tem o sinal, nós temos que lembrar que está subentendido que tem um mais aqui. Então, 9 mais 7 vai ser quanto? Mais 16. Repito, menos 11. Muito bem. Agora eu tenho uma soma de um número positivo com um número negativo. Vamos relembrar como que é essa situação? Se você tem uma soma de números com sinais diferentes, o que você faz? Pega o sinal do maior valor absoluto, que no caso é o 16. Então, qual que é o sinal de 16? Ó, é o sinal de mais. Então, isso aqui vai me dar um resultado positivo. 16 menos 11, nós sabemos que isso vai dar mais 5. Simples, né? Então, vamos para um outro exemplo para ficar mais claro. Menos 2, vamos repetir aqui o primeiro número, menos 2. Aqui é uma soma, ó, quando a gente está trabalhando com adição, o sinal não modifica. Então, ó, eu tiro do parênteses e continua o mesmo sinal, menos 1. Menos 6. Bem, aqui é uma operação bem simples. Se vocês quiserem falar menos 2, menos 1, menos 6, nós sabemos que se somar esses números vai dar o quê? Um número negativo, né? Que daria menos 9. Mas podemos também fazer por partes. Então, lembrem que eu sempre falei com vocês que é melhor fazer devagar, por partes, para evitar os erros. Então, ó, menos 2 mais o menos 1 é a soma de dois números negativos. Se nós estamos somando dois números negativos, então, ó, nós vamos ter um resultado negativo e vamos somar esses dois números. 2 mais 1, menos 3. Vamos repetir o menos 6. Poderiam fazer de uma vez só estou fazendo para ficar mais claro. Então, vamos lá. Aqui é a mesma coisa de eu dizer que é menos 3 mais o menos 6. É a mesma situação, tá? Então, qual seria esse caso? Aqui nós estaríamos fazendo a adição de dois números negativos. Então, nós sabemos que o nosso resultado vai ser o quê? Negativo. Então, ó, menos 6 com menos 3 dá menos. 3 mais 6, 9. Então, menos 3 menos 6 é igual a menos 9. Tem mais um exemplo aqui, ó. Menos 5 menos o mais 1. Vamos lá. Lembrando que aqui nós temos o quê? Uma subtração. Relembrando do conceito que na subtração trocamos o sinal do subtraindo. Então, ó, menos 5, vamos repetir, troca o sinal do parênteses que passa a ser menos 1. Então, agora eu vou somar dois números negativos, é o mesmo caso desse aqui, ó. Então, se eu somo dois números negativos, eu sei que o resultado vai ser negativo. Vamos lembrar lá do conceito. Quando eu tenho adição de dois números negativos, eu disse que o resultado vai ser negativo, né? Então, a gente tem que lembrar da parte conceitual, ó, para resolver cada probleminha. Então, se eu tenho um resultado negativo, ó, 5 com 1 vai dar 6. Menos 5 menos 1 vai ser igual a menos 6. Muito bem. Depois de trabalhar com a adição algébrica, onde nós trabalhamos aqui com a adição e a subtração, nós vamos começar a ver multiplicação e divisão com números inteiros. Hoje vamos ver somente a multiplicação. Na próxima aula vamos trabalhar com a divisão dos números inteiros. Então, na multiplicação, existem alguns casos particulares que eu vou explicar. São 3 casos que nós vamos trabalhar aqui agora. Quando eu falo aqui, ó,
eu tenho, primeiro caso, quando eu vou multiplicar números positivos, o meu resultado vai ser um número positivo. Nada melhor do que exemplificar para ficar mais claro. Ó, vou multiplicar dois números positivos. Ó, estou representando aqui a multiplicação de dois números positivos. Então, se são dois números positivos, o meu resultado vai ser positivo. 6 vezes 4, 24. Então, o nosso resultado será mais 24. Muito bem. No segundo caso, ó, seria o seguinte: a multiplicação de número positivo por um negativo em qualquer ordem vai dar um número negativo. Então, quando você muda o sinal, ó, neste caso aqui, nós temos a multiplicação de um número negativo e de um positivo, independente da ordem, tá vendo? Que é a mesma coisa aqui, ó, já até representei por um pontinho também. Aqui é o mais primeiro e o menos depois. Então, vamos lá. Sabemos que o resultado vai ser negativo porque são sinais diferentes. 6 vezes 4 vai dar 24. É a mesma coisa, coloquei aqui só para tirar essa dúvida aqui, né? Porque aqui diz o seguinte, ó, em qualquer ordem. Então, o que é importante lembrar? Em qualquer ordem. Então, ó, multiplicação de números com sinais diferentes. Eu tenho o mais e o menos. Então, o meu resultado vai ser menos 4 vezes 6 é 24, porque 6 vezes 4 ou 4 vezes 6 é a mesma coisa, ó. Ou seja, apresentou aqui, ó, os dois apresentaram o mesmo resultado. Confirmando isso aqui que eu acabei de dizer, ó, em qualquer ordem de números. E por último, o nosso terceiro caso. O terceiro caso é de números negativos. Quando você multiplica dois números negativos, nós vamos ter um resultado positivo. Então, ó, quando você põe dois números negativos, ó, multiplicar dois números negativos, nós vamos ter um resultado de um número positivo. 6 vezes 4, 24. Então, são esses três casos que vocês têm que guardar, tá? Quando você tem os números, todos os dois positivos, quando você tem sinais diferentes e quando você tem os dois negativos. A partir daí, nós vamos começar a trabalhar com as propriedades. Muito bem. Vamos para a primeira propriedade. A primeira propriedade diz o seguinte: o produto de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então, vamos exemplificar para ficar mais fácil. O produto, ou seja, a multiplicação. Quando você multiplica dois números inteiros, sempre vai dar um número inteiro. Então, vamos lembrar aqui dos casos, ó. Mais 7 vezes o mais 9. Aqui eu estou multiplicando dois números positivos. Se eu estou multiplicando dois números positivos, vamos lembrar que o meu resultado vai ser mais. Muito bem, 7 vezes 9, 63. Então, o meu resultado deu mais 63. Onde nós podemos dizer que 63 pertence ao conjunto de números inteiros. Segundo caso, 0 vezes o menos 9. Qualquer número multiplicado por 0, nós sabemos que esse resultado vai ser 0. Então, nós podemos dizer onde 0 também pertence aos números inteiros. Outra situação. Aqui agora nós temos a multiplicação de números com sinais diferentes, certo? Então, quando você multiplica dois números com sinais diferentes, o nosso resultado vai ser negativo. Então, 2 vezes 4, 8. Então, menos 2 vezes mais 4 é igual a menos 8. Onde nós podemos dizer que menos 8 também pertence aos números inteiros. Então, o que é importante vocês perceberem aqui? Que você tem que saber o conceito desde lá do início. Porque a primeira coisa que eu falei hoje nessa aula, que números inteiros é um conjunto de números positivos, um conjunto de números negativos e também pelo zero. Ó, por isso, todos eles pertencem ao conjunto de números inteiros. Então, a primeira propriedade, ó, o produto de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Ok?
Vamos para a segunda propriedade. Na segunda propriedade, nós dizemos o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. Já até dei um exemplo lá no segundo caso, que alterei a ordem e não alterou o produto, não altera o valor final. Então vamos relembrar. Aqui eu já estou representando a multiplicação por um pontinho. Quando eu multiplico dois números com sinais diferentes, vamos lembrar? Ó, eu tenho um negativo e um positivo, sinais diferentes. Então o resultado vai ser negativo. 9 vezes 3, 27. Muito bem. Se eu inverter essa ordem e colocar o mais 3 antes vezes o menos 9, o raciocínio é o mesmo, ó. Eu vou multiplicar dois números com sinais diferentes, independente da ordem. Nós sabemos que o resultado vai ser negativo. 3 vezes 9, 27. Observem que o resultado foi o mesmo, ó, menos 27, menos 27. Então, essa propriedade, ela é conhecida como propriedade comutativa, tá? Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Terceira propriedade. Associando os fatores de maneiras diferentes, obtém-se o mesmo produto. Muito bem. O que vai acontecer aqui, ó? Vou dar o mesmo exemplo, resolvendo de formas diferentes. Aqui, ó, menos 5 vezes o mais 2 vezes o mais 4. Ó, associando os fatores de maneira diferente, obtém-se o mesmo produto. Eu já mostrei aqui representando que primeiro eu vou resolver essa operação aqui para depois multiplicar pelo mais 4. Quando eu coloco aqui, ó, multiplicação de dois números com sinais diferentes, nós sabemos que esse resultado vai ser o quê? Um número negativo. 5 vezes 2, 10. Então, menos 10. Vou multiplicar agora pelo mais 4. Muito bem. Feito isso, agora eu vou continuar multiplicando por um número negativo e por um número positivo. Então, ó, se eu tenho uma multiplicação com sinais diferentes, o meu resultado vai ser negativo. 10 vezes 4 vai dar menos 40. Muito bem. Existe uma outra forma de resolver isso. Nessa segunda opção, eu vou repetir o primeiro número e vou multiplicar os dois últimos números. Lembrando que isso aqui é uma multiplicação, né? Então, não tem preferência um pelo outro. Todos são multiplicação. Então, eu vou repetir aqui o menos 5 vezes... Aqui, ó, vamos resolver aqui. Aqui, relembrando lá os nossos casos, ó, é uma multiplicação de dois números positivos. Quando você multiplica dois números positivos, o seu resultado será um número positivo. 2 vezes 4 vai dar 8. Muito bem. Agora temos uma outra continha para resolver. Lembrando que agora eu tenho uma multiplicação de dois números com sinais diferentes. Quando eu multiplico dois números com sinais diferentes, independente da ordem, nós já sabemos que o resultado vai ser negativo. 5 vezes 8, 40. Observem que, independente da forma que eu fiz, porque é a mesma expressão, o meu resultado foi o mesmo. Por quê? Porque uma das propriedades da multiplicação de números inteiros é exatamente isso, ó. Associando os fatores de maneiras diferentes, foi o que nós acabamos de fazer, obtém-se o mesmo produto, Ó, o resultado foi o mesmo. E essa propriedade é uma propriedade conhecida como associativa. Muito bem. Agora, dando continuidade às propriedades, nós vamos para a quarta propriedade. A quarta propriedade é o seguinte: o número 1, o número mais 1, é o elemento neutro da multiplicação de números inteiros. Muito bem, então vamos exemplificar.
Quando eu tenho o número mais 1, ele é um elemento neutro. Eu representei aqui da seguinte forma, ó. Mais 5 vezes mais 1, que é a mesma coisa de dizer que é mais 1 vezes o mais 5. E nós vamos colocar o resultado seguinte, ó. Se ele é um elemento neutro, qual que é o resultado aqui, ó? Mais 5. Você poderia multiplicar também, mas o 1 vezes o outro número é sempre o outro número, né? Então, por isso, ó, 2 são sinais positivos, então meu resultado é positivo. Aqui é a mesma coisa, ó, estou multiplicando menos 10 vezes mais 1. Lembrando que o mais 1 é um elemento neutro, então o resultado será quanto? Menos 10. Porque essa propriedade, ela é conhecida como propriedade do elemento neutro. Quinta propriedade e última. Quinta propriedade diz o seguinte: ao multiplicar um número inteiro por uma soma algébrica, multiplicamos cada parcela pelo número inteiro. Então, vamos lá. Até já comecei a representar aqui, ó. Vamos montar essa operação. Então, quando eu multiplico este número, vejam que está aqui, ó, dentro do colchete. Então, o número 6 vai ser multiplicado pelo mais 3, depois eu vou somar o número 6 vezes o mais 5. Então, ao multiplicar um número inteiro, que neste caso é o mais 6, por uma soma algébrica que está representada aqui dentro desse colchete, né, que nós vamos chamar de soma algébrica, multiplicamos cada parcela pelo número inteiro. Então, vamos representar para ficar mais fácil. Mais 6 vezes, porque o vezes está aqui, ó, o mais 3. Mais, ó, porque que é um sinalzinho de mais, mais o 6, que é o mais 6, vezes a segunda parcela da soma algébrica, que é mais 5. Feito isso, vamos resolver agora esta operação. Então, primeiro, resolvemos essa primeira aqui, essa primeira multiplicação, para somar depois a segunda multiplicação. Então, vamos lá. Multiplicação de dois números positivos. Isso vai dar um resultado positivo. 6 vezes 3, mais 18. Muito bem. Mais, vamos para a segunda situação. Eu vou multiplicar também dois números positivos. Então, o meu resultado vai ser positivo. 6 vezes 5 vai dar 30. Agora, eu tenho a soma, a adição de dois números positivos. Então, quando se fala de adição de dois números positivos, nós sabemos que o resultado vai ser positivo. Então, se eu tenho 18, vou somar mais 30, isso vai dar para mim um resultado mais 48. Vamos dar mais um exemplo para ficar mais fácil. Para vocês entenderem melhor. Mesma coisa, eu tenho um número inteiro, que é o menos 9, que vou multiplicar por uma soma algébrica, tá? Aqui é a minha soma algébrica. Então, ó, vamos representar para ficar mais fácil. Meninos, teria outra forma de resolver? Sim, estamos resolvendo de acordo com a propriedade da multiplicação. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pegar o menos 9... vezes a primeira parcela da soma algébrica, vezes menos 3. Muito bem. Mais menos 9, que é uma soma algébrica, né? Então, nós vamos somar menos 9 vezes o mais 7. Agora, nós vamos resolver essa soma algébrica. Aqui nós temos novamente uma multiplicação e outra multiplicação. Vamos resolver para depois efetuar a soma desses dois números. Então, ó, quando eu tenho a multiplicação de dois números negativos, nós sabemos que o resultado vai ser um número positivo, mais 27. Mais, quando nós temos a multiplicação de dois números com sinais diferentes, independente da ordem, o resultado vai ser negativo. 9 vezes 7, 63.
Feito isso, agora nós vamos achar o resultado, ó. Aqui é uma soma. Quando se trata de uma soma, não troca o sinal do parênteses. Então, só repete o sinal. Então, tirando do parênteses, vai ficar mais 27 menos 63. Lembrando que, quando nós temos o maior valor absoluto, é o sinal final. Então, 63 é maior do que 27. Então, ó, o sinal vai ser de menos. 63 menos 27, 36. Então, o resultado é menos 36. Então, nesta quinta propriedade, nós vimos que, ao multiplicar um número inteiro por uma soma algébrica, multiplicamos cada parcela por esse número inteiro, da forma que eu montei aqui. Então, essa propriedade é conhecida como propriedade distributiva. Muito bem, por hoje nós estudamos todas as propriedades da multiplicação. No próximo passo, nós vamos estudar a divisão. Mas é importante que vocês exercitem essa parte da matéria. Então, eu vou deixar aqui, ó, a página do livro que vocês vão estar fazendo exercícios. E em caso de dúvida, podem passar no comentário, no WhatsApp, porque aí, na próxima aula, eu resolvo os exercícios que vocês tiverem dúvidas. Então, são os exercícios do livro da página 63. E vamos nos falando. Um beijo para todos, espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima!